Estamos aqui nessa manhã comemorando, festejando ao Senhor, um culto especial pelos 25 anos da obra no Japão. Estamos aqui falando diretamente de Suzuka e é com grande alegria que nós recebemos nossos irmãos, os nossos visitantes, os convidados. Eu convido a todos a estarmos de pé para darmos início fazendo uma oração ao Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Queremos nesta hora, Senhor, confessar a Ti o nosso pecado, aquilo que fizemos, ó Deus, nesse dia que nos tirou da Tua presença. Confiados no poder libertador que há no sangue de Jesus, nós pedimos que Tu venhas renovar a nossa comunhão contigo, que durante todo esse culto a Ti, nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos sentir o tocar do Teu Espírito Santo, a visitação do Teu Espírito, Senhor, e que Tu possas falar aos nossos corações. É a oração que fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos assentados, vamos ouvir um louvor.
seja o nome do Senhor. Gostaríamos de ter uma das irmãs se colocar de pé e bendizer ao nome do Senhor pela libertação que nós alcançamos só em Jesus. Amém, ó Deus. Porque a paz que nós necessitamos, Senhor, somente o Senhor é capaz de nos dar. É verdade. Nós te damos glórias e aleluias por ser um Deus tão misericordioso, amoroso, Senhor, porque nós nada merecíamos, mas o Senhor enviou o seu único Filho É verdade, Deus. para padecer ali na cruz por nós, Senhor. Amém. Hoje nós podemos ter essa comunhão contigo através do sangue de Jesus, Senhor. Te agradecemos por todo o livramento, pela alegria da salvação, e por mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Glória a Nós te Jesus. agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Nesta mesma comunhão, nós vamos agora cantar um louvor em português, que é Em Teu Nome. Os irmãos com os olhos fechados, glorificando o Senhor e vivendo esse momento especial que o Senhor tem preparado para nós. Reunidos
a pessoa mais importante desse culto é o Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, na presença dEle, para rendermos a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão, tudo que temos recebido do Senhor. E agora eu convido todos a permanecerem com os olhos fechados, enquanto as nossas crianças estarão entoando louvor ao Senhor em japonês, louvor preparado por elas. Glória a Jesus. Maranata é o nome especial, porque está relacionado à volta do nosso Senhor Jesus. Por isso vamos continuar cantando ao Senhor o grande dia, é um louvor em português.
Meus irmãos, esse grande dia pode ser hoje, o dia do final de todo o sofrimento, de toda dor, toda tristeza, e o momento da vitória da igreja, o momento da nossa vitória. Por isso vamos ter uma palavra de glorificação ao Senhor, por esse grande dia que está preparado, que é o dia da vitória da igreja. Senhor, nós glorificamos a Ti, ó Pai, nós bendizemos ao Teu santo nome, meu Senhor, porque a Tua igreja tem completado aqui 25 anos, meu Senhor, porque em momento algum não faltou a bênção do Senhor sobre cada um de nós aqui, mas o Senhor esteve sempre, ó Pai, com a mão estendida a nos proteger. Bendizemos ao Senhor, ó Pai, pela fé preservada nos nossos corações, pela aqueles nossos irmãos e irmãs, ó Pai, que conheceram ao Senhor aqui neste lugar. Louvamos ao Teu nome, meu Senhor, pela essa bênção de salvação que nós temos no nosso coração, porque, ó Pai, é um privilégio muito grande para nós, ó Pai, sermos servos do Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que, apesar de ser o maior de todos, ó Pai, tem olhado para as nossas vidas com olhar de misericórdia. Bendizemos a Ti, ó Pai, pela Tua maravilhosa graça e pelo Teu amor para conosco. Assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Já nos preparando para a mensagem que será entregue nesta manhã, vamos cantar o último louvor. Tudo está pronto. Os irmãos permaneçam ainda com os olhos fechados, recebendo a bênção do Senhor, a visitação do Espírito Santo nos nossos corações. Para
seja o nome do Senhor. O Espírito e a esposa dizem amém. Louvado seja o Senhor. Meus amados, a primeira mensagem de Deus para este culto nesta noite, nesta tarde, ou perdão, nesta manhã, né? Nós estamos falando lá para o Brasil à noite e aqui estamos de manhã. O Senhor revelou, o Senhor deu uma visão no início deste culto em que o Senhor mostrava que uma milícia de anjos era enviada aqui neste lugar para ministrar bênçãos de Deus de acordo com a necessidade de cada irmão que entrou aqui neste culto. O Senhor mostrou que alguns necessitavam de abraço, estavam sentindo necessidade de serem abraçadas pelo Senhor, e o Senhor as abraçava. Outras necessitavam de companhia, e o Senhor quando se colocava ao lado delas, para estar junto com elas, caminhando com elas. E outros até necessitavam de outras bênçãos da parte do Senhor. Teve uma terceira colocação, né, que o Senhor fez da operação do Senhor, né? Um era o abraço, depois estar ao lado, né? E depois a imposição de mãos. O Senhor mostrava que a mão do Senhor era colocada sobre nós e nos dava total libertação. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. A nossa saudação se estende aos nossos irmãos que estão participando conosco deste culto online. Os irmãos que estão na Inglaterra, em Portugal, no Brasil, participando conosco deste culto online. Mesmo aqui no Japão, temos vários irmãos e pastores também, pastores que estão participando conosco, até pastores que já foram diáconos aqui, como é o caso do pastor Paulo Fujisawa. Ficamos muito felizes pela pessoa do nosso presidente da Igreja Cristã Maranata do Brasil, o pastor Gedeuti Gueiros. E nós vamos então transmitir aqui essa saudação do pastor Gedeuti Gueiros para toda a igreja. Quero me dirigir aos irmãos queridos da Igreja Cristã Maranata do Japão. Parece muito simples, mas não é nada simples. O que estamos dizendo, nem o que vai do nosso coração de amor, de preocupação, de zelo pelos irmãos aí nesse país extraordinário que é o Japão. Há alguns anos atrás, talvez 25 anos, quase 25 anos, deu-se início ao trabalho aí no Japão. Ao presbitério, o Senhor revelou que queria iniciar a obra no Japão. Nos deu a satisfação de que queria e isto aconteceu. Hoje, alguns grupos que temos aí estão comemorando esse período, esse tempo que para nós voou, não é? Foi tão rápido, mas tão importante para nós. Sempre que falamos no progresso da obra, falamos no Japão. Porque, na verdade, Jesus está fazendo uma grande obra no mundo inteiro. Mas havia uma preocupação nossa com relação ao povo japonês. Um povo seguro, um povo sério, um povo que tem uma herança moral e muito fácil de ter e de viver o Evangelho, até de certo ponto, sob o aspecto ético e moral. Mas o entendimento de Jesus como Salvador continua sendo a nossa grande preocupação. É necessário continuar esta grande obra. E aos irmãos que estão aí no Japão, as igrejas, né, de Hamatsu, Nagoya, Suzuki, Shifu, Tóquio, aos irmãos que estão hoje aí no louvor, nosso irmão Miyashiro, né, no louvor, e os demais que estão nessa reunião.
aceitem a saudação da Igreja Cristã Maranata do Brasil, que é a mesma que está aí, a mesma operação do mesmo Espírito. E dizendo que este ano foi um ano de grandes bênçãos, grandes avanços na obra do Senhor em todo o mundo. E quero informar os irmãos de que países acima um pouco até, um pouco mais distantes aí, mas na Malásia, na Indonésia, nas Filipinas, no Butão, Nepal. Então, temos igrejas hoje funcionando e queremos unir esses irmãos nessas regiões dentro do possível. As distâncias são grandes, mas nós dependemos muito desse entendimento dos irmãos aí do Japão, juntamente com Coreia e os demais aí, para fazermos uma grande obra nesses últimos dias. Que Deus abençoe os irmãos e que essa comemoração seja uma comemoração que possa surtir os efeitos espirituais que agradam a Deus e a sua obra nesse tempo que estamos vivendo. Assim, meus irmãos, aceitem o nosso abraço fraternal. Pastor Gilson tem estado com os irmãos, é o nosso representante direto, sem descanso, trabalha aqui constantemente, o dia inteiro nas transmissões e nos trabalhos de igrejas, é incansável, por certo estará juntamente aí com os irmãos o que deve estar acontecendo e deverá trazer o nosso abraço diretamente da Igreja Cristã Maranata e do seu presidente que ele representa nesse momento. A todos os nossos irmãos, que Deus abençoe a todos, o desejo de que haja prosperidade para a glória do Senhor. Diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. No exterior, estamos com a orientação de Deus para darmos uma atenção toda especial às nossas igrejas no exterior. E recentemente, nesses últimos 2 anos, nós alcançamos no Sudeste Asiático e na Ásia, Ásia Central e também no Sul da Ásia, encontramos 13 países que já nos receberam lá, inclusive realizando seminários nesses países, como o pastor Geraldo citou, incluindo o Sri Lanka também, além de outros países da Ásia, que nós estamos chegando e apresentando a obra do Senhor. E anteontem tivemos uma reunião com o pastor japonês aqui em Teiriu, e ele nos recebeu muito bem, já me recebeu pela 2ª vez na igreja dele, e o convidamos e ele aceitou ir ao Brasil, conhecer a obra no Brasil. E é uma igreja que tem 6 congregações aqui no Japão. É um grupo apenas de japoneses e muito interessados em conhecer a obra do Senhor. Agora queremos convidar os irmãos para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31. Pedimos à igreja para estar de pé para lermos a Palavra de Deus. Atos 9, 31. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala dizendo assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém. A igreja pode sentar. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje passados 25 anos
do primeiro culto que oficializou o trabalho da obra do Senhor, no mês de maio do ano 2000. Naturalmente, o ano anterior, 1999, já havia um grupo de irmãos aqui se reunindo, até alguns pastores que estiveram aqui antes de nós, que trabalhavam em empresas, que os enviaram aqui, como o pastor Fernando quando esteve aqui, e pastor Cláudio Valadares. A história da obra no Japão é uma história que não tem 25 anos, ela é uma história profética, é uma história eterna, porque a obra do Espírito Santo, ela é eterna. Mas esse versículo que nós lemos, ele é uma prestação de contas, ou seja, um relatório que o evangelista Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele dá esse relatório de um determinado momento no projeto que Jesus traçou para a igreja realizar o trabalho dela no mundo. Esse projeto consistiu em 3 etapas. A primeira etapa, Jesus disse para os seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. E depois ele disse: em segundo lugar, vocês serão testemunhas em toda a Judéia e Samaria. E a última etapa, a terceira e última etapa do trabalho da igreja, Jesus disse: e até aos confins da terra. Então nós estamos vivendo agora essa etapa, os confins da terra. Estamos tendo condições de hoje anunciar o Evangelho de uma forma como jamais a igreja pôde fazer nos anos passados, porque temos uma rede de satélites no planeta, temos as comunicações em tempo real, com alguns segundos, muitas vezes de delay, mas podemos nos comunicar com o mundo inteiro nos dias atuais. E, portanto, esse momento é um momento especial para a igreja. Mas o que é importante observar é que nesse relatório que Lucas nos dá, no livro de Atos dos Apóstolos, ele fala de um momento, de uma segunda etapa do trabalho da igreja. O primeiro foi em Jerusalém, e houve um marco daquele trabalho. O marco do trabalho da igreja de evangelizar em Jerusalém foi a instituição dos diáconos. Quando os diáconos foram instituídos no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas agora vem um segundo relatório. E esse segundo relatório mostra que a obra cresceu, ela expandiu. Ela não ficou somente em Jerusalém, mas ela foi alcançada em toda a Judéia, em toda a Samaria, a Galileia, tantos outros lugares. A obra do Espírito foi expandida. E chegou um momento que esse relatório, portanto, ele é dado do trabalho da igreja nesse segundo momento, traçado por Jesus. O primeiro marcou ali com o levantamento dos diáconos. Esse segundo agora vai marcar, o que vai marcar é a igreja poder gerar o seu primeiro ministério. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele vai ser gerado agora nessa segunda etapa pela igreja. Então, o que marcou a primeira etapa foi a instituição dos diáconos. E o que marca a segunda etapa é a instituição dos ministérios. A igreja gera o seu primeiro apóstolo, o seu primeiro ministério. Mas agora ficou, então, um relatório a ser prestado na terceira etapa, até aos confins da terra. O primeiro e o segundo nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, mas o terceiro não. Porque o livro de Atos dos Apóstolos, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você percebe que ele não tem um fim. Ele não chega a um momento em que marca um fim, não. Ele dá uma ideia de continuidade. Por que isso? Porque essa terceira etapa do trabalho da igreja, testemunhar de Jesus em todos os confins da terra, ela não ficou somente quando Paulo chegou em Roma, ou chegou a Roma. Essa terceira etapa continua até os dias de hoje. E ela continuará até ao fim. E esse trabalho da igreja, de semear a semente,
de evangelizar, de propagar a obra do Senhor. Esse trabalho, ele vai até um dia em que ele findará na terra. E quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Ele disse em Mateus capítulo 24, falando sobre o fim dos tempos, Jesus disse: este meu evangelho do reino será pregado a todo mundo, para testemunho de todas as gentes. E ele termina dizendo assim: e então virá o fim. Amém. Então, quanto mais nós contribuímos para a expansão do evangelho, quanto mais nós contribuímos para o lançamento da semente da palavra de Deus, mais então o fim estará sendo apressado. E quando nós falamos em fim, não falamos de catástrofes, não falamos de coisas fantasmagóricas, não. Nós falamos de um momento de grande alegria. O momento em que Jesus disse que quando essas coisas começassem a acontecer, nós poderíamos olhar para o alto, levantar nossas cabeças, porque ele disse assim: a vossa redenção está próxima. Meus amados, nós agora vamos entrar aqui em alguns aspectos relacionados a este relatório da terceira etapa do trabalho da igreja neste mundo. Repetindo, o primeiro relatório está lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. O segundo está no capítulo 9, verso 31. O terceiro não está no livro de Atos dos Apóstolos. E sabe por que não? Porque quem vai prestar esse relatório somos nós. A igreja dos últimos dias. A igreja que será arrebatada. Aquela igreja que vai encontrar Jesus nos ares, nas nuvens. E quando essa igreja encontrar Jesus nas nuvens, ali sim, ela vai prestar o relatório final a Jesus. Todas as almas remidas, todos aqueles que foram alcançados pela salvação em Jesus, eles serão esse relatório. Eles serão a prova de que valeu a pena ter semeado a semente da palavra de Deus. Por isso, irmãos, agora então, nós estamos aqui num momento do calendário humano, 25 anos. O que é isso diante de uma eternidade? 25 anos, o que nós temos a contar aqui não é um tempo, não. O que nós contamos aqui é que nesses 25 anos, o Espírito Santo tem operado no meio da igreja. Vidas têm sido alcançadas. A obra de Deus tem sido realizada. A igreja tem crescido na graça e no conhecimento de Deus. Este é o nosso relatório. Não é uma questão de número, não é uma questão de alcançar o Japão inteiro, todo mundo se tornar Maranata. Não, pelo contrário, nós não pregamos Maranata, nós pregamos Jesus Cristo, pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso hoje estamos aqui para prestar essas contas ao Senhor. Desafios, como diz o pastor Gedeuti, existem, porque temos ainda muita terra para possuir. Temos ainda muitos grupos para ser alcançados, muitas pessoas a serem alcançadas. E queremos aqui relatar para os irmãos que, ao longo de todo esse período da existência da igreja aqui no Japão, o que marcou a salvação de vidas aqui não foi um argumento doutrinário, não. O que marcou foi a revelação de Jesus às pessoas. A maneira como o Senhor Jesus se revela às pessoas. Eu tenho lembrança de uma senhora que se converteu um dia entre nós. E essa senhora possuía uma enfermidade, e era uma enfermidade nos seus olhos. E ela fazia parte de um grupo de pessoas, de 8 pessoas, que já haviam perdido a vista com aquele mesmo problema. E quando uma das nossas irmãs testemunhou para ela, dizendo que Jesus podia curá-la, ela era uma cantora de ópera, ela era uma pessoa, uma japonesa, budista. E tivemos a oportunidade, juntamente com os nossos pastores, de estar ali, o pastor Munekazu Kawai. Queremos citar aqui o nome do pastor Kawai com muita alegria, porque foi aquele que nos acompanhou aqui desde o início e que esteve aqui conosco várias vezes, o pastor Kawai, e que estivemos, portanto, nesse hospital onde estava essa senhora. E ali chegamos. Era uma quinta-feira, nós tínhamos jejum até o meio-dia. E ao chegarmos ali, soubemos, juntamente com a nossa irmã que estava conosco, que aquela senhora estava no exame de vista.
E ela estava lá numa determinada clínica, fazendo o exame, e nós esperamos ela chegar no quarto para orar por ela. Ela tinha aceitado nós orarmos. A irmã tinha dito, vem 2 pastores aí do Brasil, eles são servos de Deus, eles vão orar por você. E ela aceitou a oração. Quando ela voltou de lá do local do exame, ela se colocou sobre a sua cama, sentada. E o pastor Kawai disse, aqui estamos para orar pela sua vida. Somos homens, mas confiamos num Deus que pode te curar. E naquela hora, lembramos, a irmã inclusive está aqui conosco, ouvindo esse testemunho, ela estava junto, e nos lembramos de que aquela senhora, ela, quando aceitou aquela oração, o pastor disse, aqui vai orar pela senhora, um pastor em língua brasileira, em português, e eu vou traduzir a oração para a senhora. E começamos então a orar. E quando começamos a orar, eu me lembro que aquela senhora, ela se colocou de joelhos. E ela, de joelhos, diante do seu rosto no chão, e nós ali orando com ela, com imposição de mãos, e de repente, quando terminou a oração, ela estava muito quebrantada, chorando, sentou-se na sua cama, e o Senhor deu uma visão. E a visão foi contada para ela. Quando a visão foi contada para ela, ela começou a se quebrantar, maravilhada, porque ela dizia, esse anjo, eu estava abraçada aos pés dele. E ela estava realmente curvada, abraçada ali, diante dos pastores. E o anjo do Senhor estava ali operando uma bênção na vida daquela senhora. E o resultado de tudo isso foi que ela não foi a próxima a perder a vista. Todos os que tiveram a mesma doença aqui no Japão já tinham perdido a vista. Ela seria a próxima, mas Jesus não deixou. E no dia 31 de dezembro do ano seguinte, na igreja orando, eu recebi na época a oração dela, ela dizendo, Senhor, eu quero glorificar ao Senhor, porque eu tinha a minha religião, mas não cria em ti, e tu tiveste misericórdia de mim. E ela orou quebrantada, num dia de visília na igreja, lá em Gamagore. Isso foi maravilhoso, nós ouvimos esse testemunho, porque foi assim que Deus operou grandes sinais aqui até os dias de hoje. E continuará operando para a glória do nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, queremos citar aqui com alegria aqueles pastores que participaram conosco do trabalho da obra do Senhor aqui. Tivemos a presença inicialmente do pastor Kawai, é um pastor que estava no Rio de Janeiro. Ele está já jubilado na igreja, e esses dias esteve até no CTI, passou muito mal, mas já está bem, já voltou para casa, está fazendo tratamento em casa. Pastor Munekazu Kawai. Depois tivemos aqui a presença do pastor Humberto. Pastor Humberto Henrique, que está nos Estados Unidos, passou um bom tempo aqui, batismos, os irmãos cresceram na obra aqui. Tivemos até outros pastores, mas também, mais recentemente, o Senhor revelou, então, que o pastor David, o pastor Davi Vieira, estaria responsável pela igreja aqui e auxiliado pelo pastor Ronildo Scherrer, que está aqui conosco hoje pela manhã. Ele está no Zoom. O pastor David está no Zoom. O pastor David, lembrar que ele está aqui no Zoom, participando lá dos Estados Unidos, participando conosco da reunião, lá é um pouquinho mais cedo do que no Brasil, né? Muito bem, o pastor David está aqui. E nós queremos, então, relatar para os irmãos que Deus usou esses servos de Deus, homens simples, como cada um de nós. Em si, nada somos, em nós mesmos nada somos, mas tudo que somos é porque o Senhor teve misericórdia de nós. E aqui nessa igreja, nunca deixou de ser transmitido o conselho de Deus. Hoje podemos ver, inclusive, não só aqui presencialmente, mas também do culto online, na participação online, temos a presença aqui de irmãos que marcaram a igreja aqui neste local. Estamos vendo com muita alegria ali atrás a presença do nosso irmão Paulo Baba, juntamente com toda a sua família. Então, eu queria até que ele ficasse em pé, porque eu apresentei o primeiro neném deles lá no Brasil. Esse neném já deve estar hoje com uns 20 anos de idade, 15 anos de idade, né? Então, está ali o Paulo Baba, juntamente com toda a família dele. É do início da obra aqui, né? Temos muita alegria de ter agora essa família aqui participando. Podem sentar, muito obrigado. Temos tantos outros irmãos, né, que estão aqui, participaram desde o início e estão hoje vendo, irmãos,
uma próxima geração já preparada para o trabalho do Senhor aqui neste lugar. Tivemos a bênção de a obra do Senhor ter sido alcançada por várias cidades. Não imaginávamos que aqui hoje, em Lia, teríamos a igreja, mas hoje temos. Aqui em Lia, Suzuka, né? Também Gifu, sempre tivemos ali, Kakamigahara, também em Nagoya, né? Muito, em Gamagori, iniciamos em Gamagori. Temos hoje lá o trabalho da igreja em Toyota, muito bem firmado, né? Vidas sendo alcançadas, além de Hamamatsu, e também agora em Tóquio. Temos lá nossos irmãos em Tóquio participando da obra do Senhor. E essa, irmãos, é a nossa alegria. Esse relatório, nós não estamos aqui fazendo uma prestação de contas, não. Nós estamos lembrando do que Deus tem feito por nós na obra do Senhor aqui no Japão, para a glória do nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Bom, nós queremos então glorificar ao Senhor por isso e mencionar aqui os nossos irmãos que estão participando conosco aqui no grupo, né? Temos aqui, ó, a bênção do pastor Edmar Cavalcante, lá dos Estados Unidos. Muito bem, pastor Edmar, que maravilha. A presença ali do pastor Amantino, não podia faltar o pastor Amantino também, sempre foi participante da obra aqui, não podemos deixar de citar o nome dele. Está lá o pastor David Vieira também, o pastor Márcio Canamura, lá de Londrina, que Deus abençoe, uma alegria muito grande. Pastor Juarez Batista Lopes, pastor Juarez, obrigado pela presença do pastor. Pastor Márcio Miranda, lá de Araçatuba, que maravilha. Temos outros irmãos, nós estamos mencionando os pastores, porque são muitos, e nós estamos com muita alegria, estamos com mais de 120 irmãos participando aqui do nosso culto com muita alegria. Isso para nós é uma grande satisfação. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que Deus possa abençoar grandemente e que continuemos orando, né? Paulo Márcio, para todos, glória a Deus, né, Paulo Márcio? Glória a Jesus, que maravilha. Temos ali também a irmã Cristina da República Dominicana participando conosco, que bênção isso, né? Outros irmãos de tantos outros lugares, nós ficamos felizes de poder compartilhar daquilo que Deus tem feito por nós na obra do Senhor aqui no Japão, com os nossos irmãos, nossos pastores. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de saber se é possível o pastor Davi Vieira falar alguma coisa, dar uma pequena saudação aqui para os irmãos, que ele é o pastor da igreja aqui no Japão, se é possível essa saudação dele, se dá para ser ouvido aqui. Pronto, pastor David Vieira. Uma pequena saudação para a igreja. Ele é o pastor da igreja aqui no Japão atualmente. Eu sou apenas o interlocutor junto ao presbitério. Se é possível. Pronto. Alto-falante. Bem, se não for, tudo bem. Ok? Pode? Amém? Pastor David, por favor. Ungido Fabrício, obrigado, Fabrício, pela sua presença aqui conosco. Pai, Senhor, irmãos, muito bom vê-los. Eu agradeço o pastor Gilson e o pastor Ronildo por terem ido ao Japão. Infelizmente, não pude ir. Dessa vez, gostaria de ter ido, estar aí com os irmãos nessa grande festa. Mas eu queria encorajar os irmãos a continuar caminhando na presença do Senhor, na fé, na graça, na misericórdia do Senhor. E, se Deus quiser, em breve estarei aí com vocês novamente, visitando as igrejas, dando assistência. E então, irmãos, é uma grande celebração, uma grande alegria poder ver que a obra prosperou nesses últimos anos. Estamos vendo as igrejas crescerem, a nova igreja em Suzuka crescendo, o trabalho em Shiga também crescendo. Então, todas as igrejas têm crescido. E isso é a mão do Senhor. Claramente, a mão do Senhor está com vocês. Amém? Aqui fica a minha saudação a todos vocês do Japão pelos esses 25 anos de obra no seu meio. A paz do Senhor. David, por essa palavra tão encorajadora para nossos irmãos, né? Nós vamos agora dar encerramento a essa primeira parte aqui desse culto.
E eu gostaria de fazer um pedido aqui, para nós cantarmos aquele corinho que sempre marcou aqui a igreja, chama-se Watashi no Kantara. Gostaram? Vamos cantar? Watashi no Kantara? Koyo de Ipai? Pronto, vamos cantar. Isso eu aprendi. Vamos cantar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, graças a Deus. Meus amados, nós passaremos agora a celebração da ceia do Senhor. Nós tivemos ontem a bênção de 6 irmãos terem sido batizados, desceram as águas do batismo. Tivemos uma bênção também ontem à noite de 4 bebês que foram integrados ao corpo de membros da igreja aqui no Japão, né? Nossos irmãos foram apresentados ontem, meninos e meninas que nasceram nesta obra e que ontem foram consagrados ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então iniciar aqui a celebração da ceia do Senhor e gostaríamos de convidar os diáconos para estarem aqui à frente conosco. O pastor Ronildo também estando aqui ao nosso lado, juntamente com os diáconos para a distribuição da ceia do Senhor para a igreja. Precisamos aqui de 4 diáconos. Podem estar aqui à frente, os diáconos. Pronto. Amém. Glória a Jesus. A palavra de Deus nos fala na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo 23, a Bíblia diz assim. Vamos ler a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Louvado seja o Senhor, glória a Jesus. Nós então vamos agora dar graças ao Senhor por esses 2 elementos. Jesus abençoou o pão e deu graças pelo cálice, porque o pão representa o corpo de Cristo, a igreja fiel de Jesus. Representa a palavra que veio da boca de Jesus para alimentar nossas almas. E o seu sangue representa o seu Espírito Santo, aquele que dá vida à igreja, que é corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Nós vamos, portanto, dar graças ao Senhor e vamos pedir, portanto, a um dos diáconos para que ore ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor pelo pão, e o outro vai orar agradecendo ao Senhor pelo cálice. Amém. Fechamos nossos olhos e oremos ao Senhor. Senhor, nós glorificamos ao teu nome,
por essa tão grande festa, Senhor, espiritual que alegra os nossos corações. Amém. E louvamos, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo no nosso meio. Dando, Senhor, a alegria, a fortaleza, Senhor, toda a graça derramada sobre toda a tua igreja. Agora, Senhor, nos apresentamos o pão. Fica o teu corpo que foi ali morrido pelas nossas vidas. Amém. Nos dá esse acesso, Senhor, até a tua presença. Amém. Nós glorificamos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós ainda clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Bendizemos o teu nome, ó Deus, pela bênção desse dia, dessa comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos. Bendizemos, Senhor, também pela presença, Senhor, do vinho, do sangue, tipifica o teu sangue, Senhor, que nos dá acesso, Senhor, aos santos dos santos, aos mistérios do Senhor, que nos dá vida, Senhor. Te glorificamos, assim, por esse dia, por essa bênção, por essa comunhão, assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Jesus. A igreja pode sentar. Este pão e este cálice, que representam o corpo e o sangue de Jesus, serão distribuídos pelos diáconos para todos os irmãos, aqueles que foram batizados nas águas. Se houver algum irmão pertencente a qualquer igreja evangélica, estando em comunhão com Deus e com a sua igreja, também está convidado para participar do pão, comer do pão e beber do cálice. Os diáconos irão distribuir o pão e o cálice, e os irmãos vão segurar na mão e aguardar até quando todos tiverem sido servidos. E aí, então, nos colocaremos de pé e vamos comer juntos do pão ao mesmo tempo e tomar junto do cálice ao mesmo tempo. Amém? Vamos então cantar um louvor, glorificando o Senhor. Teu Santo Filho sem pecar foi enviado para levar um peso que era todo meu e se tornar Cordeiro de Deus. O seu presente de amor foi rejeitado pelos seus. Humilde rei nada falou e assim se fez Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és,
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se porventura alguém ficou sem ser servido, pode levantar a mão para que possa ser servido. Todos foram servidos. A igreja estará de pé nesta hora. Tomai e comei, disse Jesus. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Ele high soul de mundo a nós. Ele anai no desse filhos amados. Eis que na eternidade está mencionado esse momento especial que vós atravessais nesta hora, porque marcou o vosso coração a bênção do meu Espírito Santo aqui neste lugar. Pois a partir desse dia, filhos, uma nova etapa
Um novo momento experimentareis na obra do meu Espírito entre os meus servos. Não voltará para os meus servos a direção do meu Espírito Santo, porque muitos lugares ainda serão alcançados. E vós, filhos, sereis a minha carta aberta, escrita não com tinta, mas com o sangue do meu Filho. Por isso testemunhareis do meu poder àqueles que ainda estão na cegueira espiritual, nas trevas deste mundo, mas vós, filhos, com a vossa candeia acesa, sereis a luz para os passos de cada um deles. Pois eu usarei as vossas vidas como instrumento eficaz nas mãos do vosso Senhor. Proverei para os meus servos a direção segura e um cajado seguro do meu Espírito Santo para guiar os filhos às pastagens verdejantes, às águas cristalinas, e serdes preparados de tal maneira para naquele dia serdes recolhidos no meu aprisco, num só rebanho. Dou-vos assim a minha paz, e eis que eu sou convosco. Aleluia, glória a Jesus. A igreja tomará do pão que simboliza o corpo de Cristo e do cálice que representa o sangue de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória ao teu nome. Graças a Deus. Bendito seja o teu nome. Glória a Jesus. Glória, glória. Amém. Uma palavra de glorificação ao nome do Senhor. Bendizendo ao nosso Deus. Senhor, nós adoramos o teu nome. Glória a Deus. Nós agradecemos a ti, ó Deus, amado, por este momento tão sublime, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nesses 25 anos não faltou a tua santa presença no meio do nosso povo, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. O Senhor tem sido nosso pastor. O Senhor tem sido nosso remidor. O Senhor não tem olhado, Senhor, para as nossas falhas, mas o Senhor tem olhado, Senhor, com o seu olhar de misericórdia para com as nossas vidas. O Senhor não desiste dos teus servos. O Senhor é um Deus maravilhoso. Nós não temos palavras para agradecer a ti, Senhor, por todos esses anos que o Senhor nos ajudou, que o Senhor nos susteve, Senhor, nos seus caminhos, ó Deus. Queremos te agradecer, Deus. Glória a Deus. Por tantas bênçãos alcançadas, por tantas vitórias que o Senhor tem dado, Senhor, à tua igreja, pelos teus pastores, ó Deus, que vieram aqui, Senhor, comemorar conosco, Senhor, essa grande festa. São 25 anos, Senhor, da tua obra aqui neste lugar. Que o Senhor possa, Senhor, nos usar como cartas vivas, ó Deus, deste povo, Senhor, que tanto precisa de ouvir a tua voz. Que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a vida do teu povo. Que as nossas candeias, Senhor, estejam cheias do óleo do teu Espírito Santo, Senhor, para a honra e a glória do teu santo. Bendito e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Assim por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. A igreja pode sentar. Nós vamos cantar ainda mais o louvor enquanto os cálices serão recolhidos.
Deus. Glória a Jesus. Vamos colocar de pé mais uma vez. Durante a ministração da ceia, principalmente durante o momento que o Senhor falava com a igreja, o Senhor concedeu uma visão de que muitos anjos adentravam aqui esse local e eles distribuíam 3 sacolas com sementes. Cada irmão recebia 3 sacolas cheias de semente. E nós éramos levados a um campo muito grande. E nós éramos instruídos a, nesse campo, trabalhar no campo e lançar a semente ali. E a instrução era fazer isso incessantemente, né? Com dedicação, com oração, que o Senhor estaria trabalhando e na semente, na distribuição da semente, e daí para frente era com o Senhor. Então é importante a igreja evangelizar, porque esse é o papel nosso chamado, né? Amém? Vamos orar encerrando. Senhor Deus, bendizemos o teu nome, Senhor, porque mais uma manhã na tua presença, e sabemos que a presença do Senhor foi real aqui neste lugar. Glorificamos porque sairemos daqui, ó Deus, cheios da tua graça, cheios do teu amor, porque somos alvo, Senhor, da tua misericórdia. Sairemos daqui alegres, Senhor, porque a tua palavra falou muito aos nossos corações. As nossas orações foram atendidas e elas serão, ó Deus, no momento certo, respondidas pelo Senhor. E por isso nós nesta manhã queremos glorificar o teu santo nome, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, e há fartura na casa do Pai. Receba esse culto em glorificação ao teu nome, receba a nossa gratidão pelos teus feitos, pelos atos de justiça do Senhor, que são sempre ministrados em nosso favor. A oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces, eternas consolações e os dons do Espírito Santo sejam derramados sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. A igreja pode ser assentada. O pastor Gil estará fazendo os últimos anúncios, avisos. Meus irmãos, nós queremos apenas reiterar aqui nosso agradecimento àqueles que participaram conosco deste culto. Estamos vendo aqui alguns visitantes, alguns convidados que vieram a convite dos irmãos, participando do culto. Também no nosso culto online, ou seja, que eles estão participando online, podemos ver vários irmãos, pastores, aqueles que compartilharam o link com outras pessoas que participaram conosco. Nós estamos muito felizes com isso, agradecemos a presença, especialmente os pastores que contribuíram conosco nesse trabalho aqui hoje, participando aqui através do link que foi distribuído, compartilhado com os irmãos. Portanto, o nosso retorno já vai se dar amanhã, segunda-feira, tento retornar, e estamos aqui num período dando uma assistência às igrejas da Coreia do Sul. Estivemos 4 dias na Coreia do Sul, dando assistência aos nossos pastores e igrejas lá, e de lá viemos para aqui, onde já estamos há 7 dias com os irmãos aqui do Japão. Que Deus então possa abençoar a todos. Estaremos sempre lá no Brasil à disposição dos irmãos, e principalmente na condição de conselheiro do presbitério, naquilo que for necessário para a obra do Senhor aqui no Japão. Eu estarei sempre na interlocução das necessidades daqui para com as igrejas, para com o presbitério no Brasil. Deus a todos então abençoe, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ninguém vai embora não, porque tem aqui do lado uma, né? Tá tudo certinho lá? Tem muito gohan para nós lá? Pronto. As irmãs prepararam aqui um almoço, viu? Todos estão convidados.
Senhor.